Fala galera, tudo bom? Estamos de volta aqui com o Chama Tiuli #14. Quanta coisa já passou, né? Mas pra você que não sabe, não acompanha esse canal, aqui eu respondo 3 perguntas que todo dia eu ponho no meu primeiro story do dia. Perguntas de vocês, do público aí que é interessado no assunto de finanças e investimentos aqui pelo Tiuli, né? Então a primeira pergunta que eu já vou responder na verdade é do Marcos Vitor Cavalcante. Ele pergunta: Tiuli, qual é a relação da taxa de juros e dos fundos imobiliários? Marcos, a grande relação que existe entre as taxas de juros e os fundos imobiliários é que existe um prêmio do dividend yield em relação ao juro que a NTN-B paga mais a inflação. Não entendeu muito bem? É o seguinte: se a NTN-B, que é aquele título do governo que paga um fixo de juros mais o diferencial da inflação pelo IPCA, estiver dando 4%, os fundos imobiliários eles estarão pagando em forma de dividendos algo como 6 ou 7%. Por quê? Existe um prêmio que o mercado exige dos fundos imobiliários por serem de renda variável acima desse retorno aí que esses títulos públicos dão. E aí faz total sentido você adicionar risco e exigir também mais retorno. É por isso que esse yield ele costuma girar entre mais 2 ou 3% desse prêmio aí que a NTN-B paga de juros todo ano, tá? Vamos para a segunda pergunta agora, que é o seguinte. O Gui perguntou: o que você faria se recebesse 80 mil reais com 20 anos? Gui, primeiro eu ficaria muito feliz e teria muito respeito por esse dinheiro, porque provavelmente quem botou esse dinheiro na tua mão deve ter trabalhado bastante e você tem que valorizar isso por uma questão de respeito, mas também responsabilidade, né? Então, o que eu faria com 80 mil reais com 20 anos? Eu faria uma carteira diversificada, basicamente 40% em ações brasileiras, 40% em ações americanas e os outros 20% eu colocaria num título de renda fixa do governo, uma LFT, por exemplo, porque essa seria a minha reserva de oportunidade para caso algo acontecesse, tanto no mercado brasileiro ou no americano, eu pudesse comprar mais ações. A pior coisa que você quer numa carteira de investimentos é estar vulnerável em relação à volatilidade. Ela tem que te servir, ela não pode jogar contra você. Então, se você tem 100% em renda variável, qualquer coisa pode acontecer com as ações no curto prazo e você não pode ficar à mercê dos preços. Você tem que ter essa reserva de emergência justamente para se beneficiar de um possível caos aí que a qualquer momento pode acontecer. Isso aqui não é profecia do apocalipse, é só te alertar que o mercado, apesar dos últimos 3 anos estar andando muito positivamente, vai ter uma hora que o ciclo vai virar e ele vai começar a corrigir talvez alguns excessos que ele tenha cometido, tá? A gente fala do mercado assim como se fosse uma pessoa, porque é basicamente isso, é uma entidade coletiva de agentes que estão ali toda hora querendo alcançar maiores retornos e em alguns momentos eles extrapolam nessas precificações e quem se dá mal é quem não sabe avaliar as possibilidades positivas e negativas de investir em renda variável, beleza? Vamos aqui para a terceira pergunta, que é o seguinte: é possível subscrever uma parte dos direitos de uma ação e vender a outra parte dos direitos? Perguntou o Otávio. Otávio, é super possível isso, mas você tem que saber o quanto de custo que você vai ter ao vender isso. E os custos basicamente são o seguinte: taxa de corretagem e também o imposto de renda sobre esses direitos, porque você vai ter que pagar como se fosse um dividendo, ou seja, 15% em cima desse valor que você vai receber. E aí a decisão posterior a isso vem o seguinte: será que eu devo realmente investir mais nessa empresa que me deu esse direito, ou eu devo pegar esse direito e botar no meu caixa para outras oportunidades? A minha resposta, da minha experiência, do meu pele em risco é o seguinte: eu nunca subscrevi nenhum direito de nenhuma empresa, porque é como se eu estivesse tomando a decisão de novo de investir naquela empresa. E se eu pudesse fazer isso, eu faria com ou sem o direito de subscrição, porque normalmente o direito ele funciona como se fosse uma opção. Já que ele tem uma data limite para acontecer essa subscrição e tem uma diferença de valor entre o preço de subscrição e o valor de mercado, isso funciona como se fosse uma opção. Então, você tem que entender se você quer exercer essa opção ou se você não quer exercer essa opção. Tudo isso vai depender do quanto aquela ação dá uma oportunidade em relação ao seu preço e o valor que ela oferece para você como acionista, beleza? Outra pergunta do Lucas Gaudi.
qual a sua opinião sobre a empresa Itaú e a sua holding? E aqui no caso ele deve estar falando da Itaúsa, né? Então, Lucas, eu vejo o Itaú como a empresa mais sólida do Brasil. Por quê? Tanto por uma gestão hipercompetente, com um histórico de entregar resultado há muito tempo, e também pela posição que os bancos ocupam na economia brasileira. A gente vive aqui quase num oligopólio. Então, você penetrar essa barreira, essa vantagem competitiva que os bancos têm, ela é muito difícil. Vários bancos estrangeiros já tentaram vir para cá e não foram bem-sucedidos. Então, os brasileiros do Itaú, eles têm algum diferencial sim, tá? Em relação à Itaúsa, eu vejo da seguinte maneira. Há um tempo atrás, o Itaú representava perto de 95% do valor de mercado da Itaúsa. Isso significa que basicamente você está comprando Itaú e mais algumas empresas que representam esses 5%. E qual a estratégia da Itaúsa diversificar esses investimentos? Qual o critério que ela usa para comprar participações como na Liquigás, da Alpargatas, também da Duratex? É tudo geração de valor e pensamentos de longo prazo. Eu costumo comparar que é o seguinte, a Itaúsa ela é muito parecida com a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett lá dos Estados Unidos. Por quê? É um conglomerado com base em finanças, mas que tem muita disciplina e muitas vantagens ao negociar alguns deals. Por quê? No caso do Brasil, poucas empresas têm o poder de fogo da Itaúsa para comprar projetos como se fosse um private equity, e é basicamente assim que eu vejo que eles vêm operando, como um private equity. Então, algumas oportunidades são perfeitas e basicamente só eles conseguem aproveitar no Brasil. Eu acho que talvez esteja entre, com certeza, as 3 melhores empresas do Brasil. É a que mais representa algum tipo de interesse na minha carteira aqui dentro do Brasil, né? Lá fora é a Berkshire Hathaway, que é muito parecida à lógica que essas empresas são administradas. Então essa é a minha opinião aí sobre a Itaúsa. E para finalizar, eu vou responder aqui a pergunta do Pedro. M. Dias Branco, boa hora para entrar devido às fortes quedas? Empresa com boas perspectivas? Pedrão, o futuro a gente não sabe, mas acho que o pior já deve ter passado, porque a empresa saiu de uma cotação de R$60, atualmente, enquanto eu faço esse vídeo, deve estar por volta de R$33, e tudo isso foi um somatório de gestão de uma aquisição que muitas pessoas se perguntam se foi bem feita, que foi da Piraquê. Então a empresa pagou perto de 1,6 bilhões de reais pela Piraquê e desde então que as ações começaram a cair fortemente mesmo, tá? Mas soma-se a isso a uma menor capacidade do consumidor brasileiro de consumir os produtos da empresa. Ela é líder em market share absoluto de biscoitos e massas, mas a gente vê que conforme a classe média vai cada vez ficando mais espremida por falta de emprego ou de renda mesmo, eles vão diminuindo o consumo de itens supérfluos, que seriam os biscoitos aí, tá? Outro ponto também é que a principal matéria-prima da M. Dias Branco é o trigo. E essa matéria-prima, só no terceiro trimestre, subiu coisa como 10%, porque além de tudo, ela é dolarizada. Então, se você medir possíveis ameaças do ambiente, a gente vê dólar subindo, matérias-primas subindo também, e um estreitamento da classe média do Brasil. Mas as oportunidades eu vejo no seguinte: todo mundo que eu conheço quer emagrecer e o problema sempre é cortar o carboidrato da massa. Então esse produto ele tem algo relevante aí nele, tá? Então eu gosto muito. Outra coisa que eu vejo de oportunidade também é o seguinte: muito desse movimento negativo ele já foi precificado na ação. Então, de alguma forma, o mercado já assumiu esses problemas aí da empresa. Então, eu tenho a ação para mostrar que meu disclosure de skin in the game. Eu comprei por volta de R$37, então ainda está muito perto do meu preço, mas ele não significa nada para o futuro, porque é só uma ancoragem que eu estou fazendo na minha cabeça. Estou comprando mais? Ainda não. Eu estou esperando os resultados se mostrarem melhores com o passar dos trimestres, e a gente não precisa ter pressa, porque vou contar uma história para vocês. Warren Buffett começou a comprar a Berkshire Hathaway em 1958 e ele só foi assumir o controle dela em 1965. Ou seja, durante 7 anos ele ficou comprando ações de uma empresa que, no final das contas, aquele negócio principal dela foi a falência, porque é isso mesmo. O Warren Buffett comprou uma empresa de teares
em 1982, 83, por aí, ele descontinua essas operações da empresa. Ele só pegou aquele caixa e foi reinvestindo, tá? Outra coisa positiva que eu acho da M. Dias Branco também, ela tem um endividamento muito controlado e ela todo trimestre, ela tá somando caixa. Ou seja, em algum momento vai ficar com tanto caixa ali dentro da empresa que ela vai chegar num valor que está muito assimétrico, o potencial de ganho e o potencial de perda, já que tem um teto ali, tem um piso ali para as ações da M. Dias Branco, né? Então, galera, ficou aqui essas perguntas que eu respondi no Chama Tiuli #14. Se você tem mais perguntas ou ficou em dúvida sobre algo que eu falei, deixa seus comentários aqui embaixo do vídeo e não esquece de dar aquele joinha também, que é uma maneira de você patrocinar o meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? Beijo grande e é só começo.